Bem-vindos à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Esta é a nossa aula de número 32. Nós vamos dar consequência à embebição e drenagem. Na aula de hoje nós vamos mostrar um fenômeno importante que é um dos fenômenos responsáveis pela formação da fase residual. Na verdade, nós vamos mostrar um detalhe de como a fase residual ou a fase livre ela se desconecta. No momento que ela se desconecta, ela vira fase residual. É esse momento importante que nós vamos mostrar hoje para a formação da fase residual. Ao longo do meio poroso, nós vamos mostrar uma estrutura mais simples para que depois o seu raciocínio se expanda para entender ao longo do meio poroso, como no exemplo que nós vimos na aula passada. Essa aula de embebição e drenagem ela está inserida no contexto de fluxo multifásico que exibe a relação entre fase livre e residual e a formação de fase residual, que é extremamente importante para a remediação de locais contaminados. Voltando para o nosso conceito aqui então de embebição e drenagem, na aula de hoje nós vamos mostrar um fenômeno que se chama snap. Snap em inglês é esse barulho aqui. Snap off, ele é uma espécie de uma onomatopeia, ele está explicando para a gente o fenômeno de desligamento, quando a gente desconecta a fase livre. Quando a gente desconecta um fluido, ele perde a distribuição de pressões e eu não consigo mais deslocá-lo, ele fica preso por capilaridade. Na verdade, se vocês viram o fluido não molhante, quando o fluido não molhante fica preso, eu tenho na verdade fluido molhante por todos os poros tridimensionais empurrando o fluido não molhante está querendo invadir. Como o fluido não molhante está querendo invadir por todos os lados, o fluido molhante fica sob pressão. Se vocês olharem a nossa aula onde nós apresentamos o conceito inicial de pressão capilar com aquele balão de festa infantil, o nosso fluido não molhante está sob pressão externa. O fluido não molhante está sob uma pressão maior do que a pressão natural que a gente mede do fluido molhante. Por quê? Resultado da capilaridade, que é um fenômeno gerado pela molhabilidade do fluido molhante querer invadir a superfície do meio poroso. Nós temos aqui então o nosso fluido molhante. O fluido molhante aqui vai entrar por esse lado e nós temos então o que nós chamamos aqui de um único tubinho capilar de raio variável. Nós temos um raio grande aqui, raio menor aqui, um raio grande e um raio pequeno, grande e pequeno. Com essa estrutura de raio grande e pequeno, o que significa? À medida que eu for fazer embebição é o deslocamento do fluido não molhante pelo fluido molhante. Então eu tenho uma figura que está completamente preenchida por fluido não molhante e ele vai ser deslocado pelo fluido molhante. À medida que ele vai sendo deslocado, o que vai acontecer? O fluido molhante vai tender a invadir poros menores. Eu preciso deslocar o não molhante. Entretanto, à medida que o fluido molhante quer invadir poros menores, por outro lado, o fluido não molhante ele não quer ir para poros menores. Por quê? Porque ele só quer ficar em poros maiores. Quem gosta de invadir é o fluido molhante porque ele tem a capilaridade. Então o que nós estamos fazendo? Seria a mesma situação de eu pegar um lugar onde eu tenho um buraco restrito, vocês conseguem ver o buraco aqui, e eu vou pegar um balão de festa junina, um balão de festa infantil, e eu vou empurrar esse balão fazendo pressão e fazer ele passar por um buraco pequeno. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer pressão e ir ajustando para que ele passe. Só que quando eu faço isso eu tenho que aumentar a sua pressão interna e ele pode ou não passar. É uma situação bem semelhante com o que nós temos nessa animação aqui. À medida que o fluido azul claro, que é o fluido molhante, vejam pelo menisco, desloca o não molhante, o que acontece? Quando chegou nessa região, observem que aqui o raio ficou muito maior. Quando o raio ficou muito maior, a mesma situação aqui, ele começa a invadir pela lateral aqui, e esse raio vai ficando menor ainda. À medida que o raio vai ficando menor, ele vai se desconectando. Vejam vocês aqui, o raio está ficando menor aqui a hora que ele começa a andar,
e ele se desconecta e ele começa a ficar então como fase residual, sendo deixado para trás. Vamos explicar novamente esse mecanismo com detalhe para que você entenda. Se vocês olharem o mecanismo nessa animação que eu vou passar novamente, vocês vão entender. O que acontece? À medida que o fluido azul claro, que é o fluido molhante, ele tende a invadir, ele passa ao redor do não molhante. Por quê? Porque o fluido molhante ele tem a preferência de contactar a parede do material que forma o meio poroso. Ele é um molhante, é ele que tem essa preferência. E ele passa ao redor. Quando ele passa ao redor, ele começa a acumular nessa região que o poro tem uma restrição, que ele fica menor. E ele forma o que a gente chama de um colar de fluido molhante. O colar de fluido molhante, se ele está aqui ao redor, ele simplesmente reduziu o diâmetro para que o fluido não molhante invada. Se já era difícil para o fluido não molhante invadir, imagine se nós reduzirmos então o seu diâmetro como mostra aqui. Ele vai ficando cada vez mais difícil, vai reduzindo, por quê? Porque à medida que eu coloco mais pressão externa e a capilaridade faz com que ele invada, o que acontece? Ele vai reduzindo, vai restringindo ainda mais a passagem até o ponto que ele desconecta, e quando a desconexão vira fase residual. Fase residual é imóvel, como nós podemos ver nessa figura. Se nós olharmos naquelas figuras anteriores onde nós observamos uma situação maior do meio poroso, maior nas aulas 31 e 32, nós vamos observar que isso aconteceu em cada poro separadamente. E com isso nós mostramos a formação de fase residual. Se nós tivéssemos uma situação ainda similar, só que o meio poroso aqui tivesse uma diferença de raios muito menor, ou seja, o raio menor não é tão menor que o raio maior, veja a simulação que ocorre nisso aqui. O fluido azul, à medida que ele avança, ele vai deslocando. Como eu estou fazendo a mesma situação do meu balão de festa infantil, só que passando por um buraco maior, ele consegue passar com um acréscimo de pressão relativamente menor. E dessa forma eu desloco o fluido não molhante sem que ele se desconecte, sem que ele fique preso sob a forma de fase residual. Então, vocês veem com essa animação que o que define a formação de fase residual, eu repito de outras aulas, é exclusivamente a geometria dos poros. É isso que define então a formação de fase residual.